E o que seria esse intermediário? O intermediário que você poderia ter e não tem na rede peer-to-peer, que é exatamente isso o que caracteriza uma rede peer-to-peer sem ter intermediário algum, é, por exemplo, um roteador. Mas como? Como assim? Eu não entendi. Esse dispositivo, que é o roteador, através da lista DHCP dele, que veremos mais à frente sobre tudo sobre roteadores, ele pode fazer essa intervenção, fazer essa ponte de conexão automática entre os dispositivos. Não entendi ainda. Calma. Para quê? O que necessariamente um dispositivo ele precisa? Um Mac, que isso a gente nem se preocupa mais. Você só precisa saber que ele tem um Mac. Obrigatoriamente ele tem um Mac. Então você nem se preocupa. Você sabe que ele tem um Mac, não te importa mais. Ele tem um Mac e pronto. O que vai importar para você em uma rede de computadores é o IP e a segmentação dele, que já abordamos aqui. Então, esse dispositivo ele também tem um IP e tem um MAC. Ok? Então, vamos lá. Para ele ser um intermediário, ele vai ter que fazer o papel do seguinte: os dispositivos que se conectarem a ele, através da lista DHCP dele, ele irá gerar um IP automático para esses dispositivos que sejam conectados. Ou seja, ao invés de você ir na própria placa de rede e conectar e setar um IP, isso que o intermediário, o roteador na rede, faz, é ele que é o responsável. E isso por quê? Porque ele entende que para que todos os dispositivos que se conectem a ele, precisa estar na mesma faixa de IP, no mesmo bairro. Ou seja, o IP desse roteador ele é 192.168.0.1. Então, o bairro dele será 192.168.0. Os outros dispositivos, a partir do primeiro até o último, ele pode ser 192.168.0.2. Que o 1 já é o do roteador, já é a identificação dele do roteador. E esse intermediário, esse roteador na rede, ele pode gerar IP até o final 254. Dito isso, você entende qual é a função desse intermediário em uma rede, que é gerar IPs automaticamente. É ele o responsável por dar as casas no bairro para os dispositivos. E ele pode fazer isso tanto sem fio, tanto pela antena. Essa antena aqui, ela emite ondas para os dispositivos que têm a conexão sem fio, como por exemplo um smartphone, um notebook, se conectarem, como também pela rede cabeada. Essas aqui são as portas de comunicação de um roteador, que falaremos logo mais à frente. Mas adianto para vocês que essa aqui é a responsável por comunicação externa, ou seja, comunicação da internet, que você utiliza, vai chegar um cabo específico da ONU, que vocês saberão mais à frente. Estou adiantando aqui apenas para alimentar um pouquinho aí a curiosidade de vocês e deixar de vocês também um pouco assim ansiosos, porque eu sou um pouquinho mal, viu? Mas a gente vai falar isso sobre tudo bem detalhado mais à frente. Então, essa é a porta de comunicação que serve para autenticar usuário e senha. Tranquilo, você saberá o que é usuário e senha na hora certa. E essas são as portas que você pode utilizar para conectar dispositivos na sua rede. O que é isso? Pode ser uma TV, pode ser um receptor, pode ser um computador. Tudo que tiver uma placa de rede com fio poderá ser utilizado através dessas portas. E isso sim, tanto quem se comunicar por essas portas terão um IP setado pelo intermediário, um roteador, esse roteador aqui, e como também como sem fio. Então você entende agora a diferença de uma rede peer-to-peer, o que caracteriza ela. No caso, falta de um intermediário, você terá que fazer a conexão entre dois computadores, setando um IP diferente, porém no mesmo bairro, diferente, só muda a casa, porque não pode morar com a sogra, tu te lembra. E uma rede que não é peer-to-peer tem um intermediário, que no caso é a rede da sua casa. Você já está sabendo, você não vai chamar mais isso de roteador. Sendo técnico, você saberá que isso será um intermediário. É a ponte de conexão que une todos os dispositivos na rede. Entendido isso, vamos seguir agora com o conteúdo.